Eduardo passeava ansiosamente pelo corredor estéril do hospital. O eco de seus passos, fundindo-se com os bips distantes dos monitores e os murmúrios suaves dos médicos. As paredes brancas pareciam encerrar sobre ele a cada minuto que passava, cada segundo estendendo-se como uma eternidade de expectativa e nervosismo. Limpando o suor da testa, ele olhava repetidamente para o relógio, como se pudesse apressar o tempo com sua ansiedade palpável. A porta se abriu e uma enfermeira com um jaleco impecavelmente branco se aproximou, um sorriso reconfortante iluminando seu rosto. "Você já pode ver sua esposa e filha", ela disse, sua voz suave como um bálsamo para os nervos aflitos de Eduardo. "Venha comigo, por favor." Acompanhando-a por um labirinto de corredores, o coração de Eduardo batia uma marcha frenética de expectativas e sonhos. Ao entrar no quarto, o cenário diante dele parecia um quadro perfeitamente pintado de um momento feliz. Larissa, sua esposa, estava sentada na cama, a luz do sol da tarde filtrando-se suavemente através da janela e iluminando seu rosto cansado, mas radiante. Nos seus braços, envolta numa pequena manta rosa, que Eduardo reconheceu imediatamente, era a mesma que haviam escolhido juntos durante uma das suas muitas preparações para o grande dia, jazia uma bebê. Mas algo estava fora do esperado. A pele da criança era visivelmente mais escura do que a de ambos. O coração de Eduardo, ainda embriagado de alegria, tropeçou num batimento. Sua expressão se transfigurou de um sorriso radiante para uma máscara de confusão e choque. Ele parou abruptamente, suas palavras presas na garganta, um turbilhão de perguntas surgindo em sua mente. Larissa, percebendo a súbita mudança na expressão de Eduardo, segurou a pequena Clara um pouco mais forte contra seu peito. "Eduardo, amor, venha conhecer nossa filha", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente com uma mistura de emoção e a incerteza que percebeu em seu marido. Eduardo, movido por uma força que não compreendia, deu alguns passos hesitantes em direção à cama. Seu olhar estava fixo na criança, buscando algo nela que fizesse sentido. "Larissa, como pode nossa filha ser negra?" Ele finalmente conseguiu sussurrar, a incredulidade tingindo cada palavra. Larissa olhou para Eduardo, seus olhos cheios de amor materno e confusão similar. "Eu sei que parece surpreendente, meu amor. Eu também estou tentando entender. Mas olhe para ela, Eduardo. Ela é nossa filha. Ela é perfeita", ela respondeu, tentando acalmar tanto a si mesma quanto a ele. Eduardo se aproximou mais, observando a pequena face tranquila de Clara, seus dedinhos minúsculos se contorcendo suavemente no ar. A ternura começava a substituir a confusão, mas o mistério permanecia, pesando sobre seu coração como uma pedra. "Deve haver uma explicação, Eduardo. Talvez algo genético, algo que não sabemos sobre nossas famílias." Larissa continuou, sua voz um murmúrio suave, quase como se estivesse tentando convencer a si mesma tanto quanto a ele. Eduardo sentou-se lentamente ao lado de Larissa, a confusão dando lugar a um fascínio relutante. Ele estendeu um dedo para tocar a mãozinha de Clara, sua pele contra a dela criando um contraste marcante, mas belo de alguma forma inexplicável. Eu só quero entender", ele admitiu, sua voz quebrada pela emoção e pelo súbito medo de um futuro desconhecido. Larissa, com lágrimas formando-se em seus olhos, segurou a mão de Eduardo. "Vamos descobrir juntos", ela prometeu. "Mas, por agora, ela precisa do nosso amor, não de nossas dúvidas." Eduardo assentiu, a complexidade de seus sentimentos refletida em seus olhos enquanto contemplava a filha. A bebê, inconsciente das tormentas emocionais de seus pais, dormia tranquilamente, um símbolo de nova vida e das inesperadas reviravoltas que trazia consigo. No pequeno quarto do hospital, enquanto a tarde desvanecia em tons de cinza, a conversa entre Eduardo e Larissa se intensificava. Eduardo, com o rosto tenso e as mãos trêmulas, olhava alternadamente para Larissa e para a pequena Clara, cujos olhinhos cerrados pareciam estar pacificamente alheios ao tumulto ao seu redor. "Não me entra na cabeça, Larissa. Como pode nossa filha ser negra
Se nós dois somos brancos. Eduardo repetia, sua voz elevando-se num misto de confusão e desespero. Ele andava de um lado para o outro, parando ocasionalmente para olhar intensamente para Larissa, como se tentasse encontrar as respostas escritas em seu rosto. Larissa, sentada na cama com Clara aconchegada em seus braços, limpava uma lágrima que escorria por sua bochecha. Eduardo, como pode pensar isso de mim? Ela olhava para ele, seus olhos implorando por compreensão. Eu jamais trairia você. Você foi o único homem da minha vida. Você sabe disso. Sabe de todo o nosso amor e de tudo o que construímos juntos. Eduardo parou, encarando Larissa. A sala parecia girar ao redor dele. Cada palavra de Larissa ecoando em sua mente como uma melodia distante e dolorosa. Mas como você explica isso, Larissa? Preciso entender porque nada disso faz sentido. Sua voz trêmula denunciava a luta interna entre a razão e a emoção. Larissa suspirou profundamente, tentando manter a calma em meio ao caos emocional. Eu não sei, Eduardo, realmente não sei. Mas tem que haver uma explicação médica, genética, algo que não sabemos. Não pode ser o que você está pensando. Eu quero acreditar em você. Eu realmente quero. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, visivelmente perturbado. Mas isso é muito para absorver de uma vez. Sinto como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Larissa, com a voz embargada pela emoção, tentou uma aproximação. Meu amor, olha para ela, disse ela, ajustando Clara em seus braços para que Eduardo pudesse vê-la melhor. Olha para essa pequena vida que nós criamos. Ela precisa de nós, Eduardo. Ela precisa do nosso amor e compreensão, não de dúvidas e medo. Eduardo se aproximou, olhando para Clara. Por um momento, seu rosto suavizou, tocado pela inocência do sono da filha. No entanto, as sombras de dúvida ainda turvavam seus olhos. Eu não sei, Larissa. A angústia era palpável em sua voz. Por favor, não deixe que isso nos destrua. Nós podemos descobrir isso juntos, como sempre fizemos tudo. Larissa implorou, a esperança tremulando em sua voz. Eduardo, no entanto, estava perdido em um mar de emoções conflitantes. A raiva e o preconceito, alimentados pelas incertezas e pelo medo do desconhecido, começavam a tomar conta. Ele olhou para Larissa, seus olhos refletindo a tempestade interna. Eu preciso de tempo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Sem esperar por uma resposta, Eduardo virou-se bruscamente e saiu do quarto, batendo a porta com força atrás de si. O som retumbante da porta ecoou pelo corredor, deixando Larissa sozinha, abraçando sua filha e soluçando silenciosamente, enquanto a noite caía sobre o mundo lá fora. Eduardo encontrou-se num bar escuro e ruidoso, as luzes tremeluzentes refletindo seu estado fragmentado de espírito. Cercado por um punhado de amigos, ele se apoiava sobre o balcão, seu rosto iluminado ocasionalmente pelo brilho distante de um jogo de futebol na televisão acima. Rafael, seu colega de trabalho e amigo de longa data, estava ao seu lado, segurando um copo de cerveja, observando Eduardo com um olhar preocupado. Eu simplesmente não entendo, Rafa. Eduardo desabafou, girando o copo entre as mãos. Como pode Larissa fazer algo assim? Nós estávamos tão felizes, tão prontos para esse novo capítulo em nossas vidas. Rafael, sempre o mais direto do grupo, colocou seu copo no balcão com um pouco mais de força do que o necessário. Eduardo, você precisa encarar os fatos. Eu tenho certeza que Larissa traiu você. Qual seria outra explicação? Você viu a cor da criança. Não precisa ser um gênio para juntar 2 e 2. Eduardo balançou a cabeça, o coração pesado. Eu sei. Mas eu amo tanto a Larissa. E se houver outra explicação? E se estivermos todos errados? Olha, homem. Rafael inclinou-se mais para perto, a seriedade marcando seu rosto. Você é meu amigo e eu odeio te ver assim. Mas pense comigo, que tipo de vida você vai ter se ficar se questionando se sua filha é realmente sua? Nenhum homem deve criar os filhos dos outros. Se fosse comigo, eu deixaria as duas. Outro amigo, Carlos, que tinha permanecido calado até então, interveio. Não sei, Rafa. Não é tão simples.
Eduardo e Larissa têm uma história juntos. E se houver uma explicação razoável? Rafael deu de ombros. Como o quê? Milagres não existem, meu amigo. Eduardo, você precisa pensar em si mesmo agora. Você merece a verdade, merece clareza. Eduardo sentiu uma onda de exaustão o invadir. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de cada palavra de seus amigos. Eu só não sei mais o que é verdade. E se eu tomar a decisão errada? E se eu perder a Larissa e minha filha por causa de uma confusão? Você tem que fazer o que acha que é certo, claro, disse Carlos, tentando suavizar o tom do debate. Mas talvez seja bom dar um tempo, espairecer um pouco antes de tomar qualquer decisão. Eduardo assentiu lentamente. Talvez vocês tenham razão. Preciso de tempo para pensar, para colocar minha cabeça no lugar. Ele olhou para o copo quase vazio em suas mãos. Acho que vou para casa. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Com um suspiro pesado, Eduardo se levantou, agradecendo aos amigos pelo apoio. A brisa fria da noite o atingiu ao sair do bar, os pensamentos girando em sua mente enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, cada passo o levando de volta para uma casa que agora parecia estranhamente alienígena. Enquanto a noite avançava, Eduardo decidiu o que faria. Ele chegaria em casa, confrontaria Larissa, e desta vez, ele estava determinado a obter todas as respostas. A noite já havia caído quando Eduardo se aproximou da porta de casa. As luzes estavam acesas, lançando sombras suaves pela janela da sala. Ao entrar, ele encontrou Larissa sentada no sofá, segurando Clara adormecida em seus braços, uma cena que em outras circunstâncias seria pacífica e doce. No entanto, o ar estava carregado com uma tensão palpável, e o som de soluços abafados ecoava pelo espaço tranquilo. Larissa levantou os olhos ao ouvir Eduardo entrar. Seu rosto estava inchado e vermelho de chorar. Eduardo, ela começou, a voz trêmula. Você voltou. Eduardo fechou a porta atrás de si com um clique suave, seus olhos nunca deixando os dela. Larissa, nós precisamos falar, ele disse, a voz carregada de uma determinação fria que ele não sentia completamente. Larissa acenou com a cabeça, limpando as lágrimas com a mão livre. Eu sei que precisamos. Ela tentou oferecer um sorriso, mas era mais uma careta de dor. Eu só quero que saiba que nunca em nenhum momento te trai. Eduardo suspirou, sentando-se de frente para ela. Como posso acreditar nisso, Larissa? Como posso olhar para nossa filha e não ter dúvidas? Eu quero acreditar em você mais do que qualquer coisa, mas tudo isso é demais para mim. Eu entendo sua confusão, Eduardo, mas eu juro por tudo que é mais sagrado, que Clara é sua filha. Larissa respondeu, a voz crescendo em desespero. Não houve ninguém além de você. Nunca. Eduardo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de cada palavra como um golpe físico. Eu não sei o que fazer, ele admitiu. Meu coração quer acreditar em você, mas minha mente está um caos. Eu te amo, Eduardo. Larissa sussurrou, deixando Clara no berço ao lado do sofá e se aproximando dele. Eu nunca faria algo para destruir nossa família. Por favor, diga-me o que posso fazer para provar minha sinceridade. Ele olhou para ela, seus olhos encontrando os dela, um misto de amor e tormento refletido em seu olhar. Eu não sei se há algo que você possa fazer, Larissa. Após uma pausa dolorosa, ele continuou. Eu acho que preciso de um tempo longe para pensar em tudo isso. Larissa sentiu o coração afundar, mas ela sabia que não havia palavras que pudessem consertar as coisas naquele momento. Eu entendo, ela murmurou, sua voz quase um sussurro. Se é o que você precisa. Eduardo levantou-se, a decisão tomada apesar da dor que lhe rasgava o peito. Eu sinto muito, Larissa. Eu realmente sinto. Sem esperar por uma resposta, ele pegou sua mala, já pronta, e saiu pela porta da frente, cada passo ecoando como um martelo em seu coração. Nos meses seguintes, Larissa, agora morando em outra cidade, tentou reconstruir sua vida com Clara. A mudança foi árdua, cada dia uma lembrança do amor que ela acreditava ser inquebrável. Então, em uma tarde qualquer,
Uma batida suave soou à porta. Quando Larissa abriu, encontrou-se frente a frente com Senhora Maria, sua ex-sogra, apoiada em uma bengala, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda vívidos. Eduardo não é meu filho biológico, Larissa, revelou Senhora Maria, sua voz firme apesar do cansaço evidente. O pai biológico dele era um amigo do meu marido. A história que se seguiu prometia mudar tudo novamente. Depois da revelação bombástica de Senhora Maria, Larissa sentia-se como se o mundo tivesse sido puxado de debaixo de seus pés. O ar parecia mais fino, e cada pensamento era acompanhado de uma batida surda de seu coração. Ela olhou para a mulher mais velha, sua ex-sogra, com uma mistura de choque e gratidão. "Por que você decidiu me contar isso agora, Senhora Maria?" Larissa perguntou, sua voz trêmula pela incerteza e pelo súbito peso da responsabilidade. Senhora Maria suspirou, o peso dos anos marcado em seu rosto. "Eu vi o sofrimento nos seus olhos, Larissa, e sei que Eduardo está sofrendo também. Verdades ocultas não protegem ninguém. Elas apenas adiam a dor. Você e Eduardo merecem saber toda a verdade." Ela explicou, seu olhar firme transmitindo uma resolução quebrantada pela vida. Encorajada por essa declaração, Larissa perguntou sobre Flávio, o homem que supostamente era o verdadeiro pai biológico de Eduardo. Com um endereço e um coração pesado de dúvidas, mas armada com uma nova determinação, Larissa partiu para encontrar o homem que poderia desvendar o mistério que agora envolvia sua família. Chegando ao endereço fornecido, Larissa encontrou uma casa modesta em um bairro tranquilo. Ela tocou a campainha, seu coração batendo alto contra seu peito, cada segundo uma eternidade, até a porta se abrir. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão cautelosa, apareceu. Ele olhou para Larissa com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Posso ajudar?" ele perguntou, a voz incerta. "Senhor Flávio?" Larissa disse, tentando manter a voz firme. "Meu nome é Larissa. Preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. É sobre Eduardo e seu passado." Flávio franziu o senho, uma sombra de reconhecimento cruzando seu rosto. "Entre, por favor," ele disse, abrindo a porta mais amplamente. Uma vez dentro da casa, Larissa explicou a situação, cada palavra carregada com a dor e a esperança dos últimos meses. Flávio ouviu, sua expressão mudando de surpresa para uma tristeza resignada. "Sim, é verdade," Flávio finalmente admitiu após um longo silêncio. "Eduardo é filho de uma mulher com quem eu tive um breve relacionamento muitos anos atrás. Ela era uma empregada em nossa casa." Sua voz era baixa, carregada de remorso. "Quem é ela? Eu preciso encontrá-la. Preciso de respostas por minha filha, por Eduardo, por nós," Larissa implorou, a urgência clara em sua voz. Flávio hesitou, depois suspirou profundamente. "Seu nome é Vivian. Eu não sei onde ela está agora, mas eu posso tentar ajudá-la a encontrá-la." Ele foi até uma gaveta, retirando um velho caderno de endereços, folheando-o com mãos trêmulas. "Aqui estão algumas informações que podem ajudar." Grata, Larissa pegou as informações, cada pedaço de papel um passo potencial para a redenção ou mais desilusão. Ela saiu da casa de Flávio, sentindo-se simultaneamente mais pesada e mais leve. Agora ela tinha um nome e um fio de esperança. Armada com essa nova informação, Larissa passou os dias seguintes seguindo cada pista, cada endereço, até que finalmente localizou Vivian, a verdadeira mãe biológica de Eduardo. Era um bairro distante, uma casa simples com um pequeno jardim na frente. Respirando fundo, Larissa caminhou até a porta da frente e tocou a campainha, pronta para enfrentar o próximo capítulo dessa incrível jornada. Após dias de busca e incertezas, Larissa finalmente se encontrava diante da porta de Vivian. Com um toque suave na campainha, seu coração acelerou, antecipando o encontro que poderia mudar tudo. Vivian, uma senhora de aparência gentil, com traços marcantes e cabelos grisalhos, abriu a porta. Seus olhos, ao encontrarem Larissa, refletiram uma mistura de curiosidade e cautela. "Posso ajudá-la?" Vivian perguntou, sua voz suave, mas firme. "Olá, meu nome é Larissa,"
Eu acredito que você possa saber algo sobre o passado que é crucial para mim e minha família. Larissa começou, tentando manter a calma e a clareza em sua voz. Vivian assentiu lentamente, abrindo a porta mais amplamente. Por favor, entre. Vamos conversar. Sentadas na modesta sala de estar de Vivian, Larissa explicou tudo, desde o nascimento de Clara, as dúvidas de Eduardo, até a revelação de Senhora Maria e o encontro com Flávio. Vivian ouviu atentamente, sua expressão transitando entre a surpresa e a compreensão dolorosa. Sim, é verdade. Eduardo é meu filho, Vivian confirmou, suas mãos tremendo levemente. Eu era muito jovem, trabalhava para a família de Flávio. Foi uma época difícil, e Flávio prometeu que cuidaria do bebê como se fosse seu próprio filho. Larissa, com lágrimas nos olhos, segurou as mãos de Vivian. Eu não posso imaginar o quanto foi difícil para você, mas preciso pedir mais uma coisa, ela disse, a voz embargada pela emoção. Eduardo precisa saber a verdade, e ele precisa de provas. Você faria um teste de DNA? Vivian olhou para Larissa, uma tristeza profunda em seus olhos. Sim, eu farei. Por Eduardo, por você e pela pequena Clara, ela respondeu. Sua decisão marcada por uma resolução calma. Com o consentimento de Vivian, Larissa organizou um encontro entre ela e Eduardo. Ao se verem, uma tensão carregada de anos de separação e segredos preencheu o ar. Eduardo, visivelmente abalado e mais envelhecido pelo peso das recentes revelações, olhou para Vivian com uma complexidade de emoções cruzando seu rosto. Eu não sei o que dizer, Eduardo murmurou, a voz falhando. Não precisa dizer nada, Eduardo. Só precisamos fazer o que é certo agora, Vivian respondeu, oferecendo um sorriso triste, mas encorajador. Juntos, eles realizaram o teste de DNA. Os dias de espera pelo resultado foram angustiantes, mas quando finalmente chegaram, confirmaram o que Vivian havia dito. Eduardo era, de fato, seu filho, e Clara era verdadeiramente sua filha com Larissa. Confrontado com a verdade inegável, Eduardo se sentiu simultaneamente devastado e aliviado. A verdade era uma lâmina de 2 gumes, cortando as amarras de suas dúvidas, mas deixando abertas feridas de remorso e arrependimento. Eu sinto muito, Larissa, ele disse, encontrando-se com ela após os resultados. Por tudo. Eu estava tão perdido em minha própria dor e confusão que não vi o quanto te machuquei. Larissa, com uma gentileza que surpreendia até a si mesma, tocou o braço de Eduardo. Nós podemos aprender com isso e tentar construir algo novo, não apenas para nós, mas por nossa filha. Eduardo assentiu, agradecido pela compreensão e perdão de Larissa, mesmo que ainda sentisse que tinha um longo caminho pela frente para se redimir completamente. Agora, com a verdade revelada, eles poderiam começar a curar as feridas do passado e olhar para o futuro com uma nova esperança. Em um pequeno café, com a luz do entardecer derramando-se pelas janelas, Eduardo encontrou-se com Larissa e Clara, agora com alguns meses a mais, e observando o mundo com olhos curiosos e inocentes. Eduardo, com o peso do mundo parecendo um pouco mais leve nos ombros após a revelação da verdade, olhou para Larissa e depois para Clara, respirando fundo antes de falar. Larissa, eu não tenho palavras suficientes para expressar o quanto me arrependo, começou Eduardo, a voz embargada pela emoção. A maneira como eu duvidei de você, como deixei meu medo e meu preconceito afetarem nosso relacionamento, eu nunca deveria ter sido tão fechado e desconfiado. Lágrimas formavam-se em seus olhos, enquanto ele tentava manter a compostura. Larissa, segurando a mão de Clara, olhou para Eduardo com uma expressão de tristeza misturada com uma compreensão relutante. Eduardo, sua desconfiança partiu meu coração. Mas eu vejo o quanto isso também te machucou. Aceito suas desculpas, não apenas por mim, mas por nossa filha. Ela merece ter o pai em sua vida, um pai que aprendeu com seus erros. Clara, sentindo a tensão no ar, estendeu suas pequenas mãos na direção de Eduardo, que suavemente segurou seus dedinhos. Oi, minha pequena Clara, ele sussurrou, um sorriso trêmulo formando-se em seu rosto.
Prometo ser o pai que você merece daqui para frente. Eu acredito que você pode mudar, Eduardo, mas as coisas entre nós, elas mudaram demais. Acho que precisamos de um tempo para curar, para reconstruir quem somos, separadamente. Larissa explicou, a decisão clara em sua voz, embora seu coração doesse com a palavra separadamente. Eduardo assentiu, compreendendo a necessidade de espaço. Eu entendo, Larissa, e eu vou respeitar sua decisão. Só peço que me permita fazer parte da vida da Clara, mesmo que à distância, até que possamos talvez encontrar um novo caminho juntos, como uma família, de uma nova forma. Larissa concordou, um sorriso triste adornando seus lábios. Claro, Eduardo, Clara precisa de você em sua vida, e quem sabe o futuro possa nos trazer um novo começo. Por agora, vamos focar em ser os melhores pais que podemos ser, mesmo que separados. Eduardo, Larissa e Clara passaram algum tempo juntos naquele café, falando sobre planos futuros, sobre como manteriam a comunicação aberta e como organizariam os encontros com Clara. Quando se despediram, houve um abraço terno entre Larissa e Eduardo, um abraço que selou um novo tipo de compromisso, um compromisso com a coparentalidade respeitosa e amorosa, e com a esperança de cura e crescimento pessoal. Eduardo saiu do café, sentindo-se simultaneamente devastado e esperançoso. A caminhada de volta para seu carro foi marcada por reflexões sobre tudo o que havia acontecido e sobre o homem que ele esperava se tornar. Enquanto isso, Larissa, segurando Clara no colo, olhou para o céu que agora exibia as primeiras estrelas da noite, pensando sobre o futuro e todas as possibilidades que ele ainda poderia trazer. Unidos pelo amor inquebrantável por Clara, eles seguiram caminhos separados, mas com a esperança de um dia, talvez, os caminhos pudessem se cruzar novamente, desta vez, sem o peso do passado. Se essa história tocou seu coração, peço que deixe o like e se inscreva no canal e não esqueça de deixar sua opinião sobre o que achou da história aqui abaixo.